Então, muito bom dia a todos e sejam todos muito bem-vindos então aqui a esta segunda sessão da Escola Dominical, este estudo bíblico acerca da carta aos Romanos que nós temos vindo já a estar à volta desde o domingo passado. E de uma forma assim muito resumida, no domingo passado nós fizemos a contextualização da carta aos Romanos, no que diz respeito ao tema, ao enquadramento, por quem foi escrito a quem, qual era a motivação de se ter escrito a carta aos Romanos, como é que a carta chegou a esta igreja em Roma, também abordámos, e ficámos acima de tudo com uma noção muito clara de que não há diferença entre o judeu e o gentio, todos são pecadores e todos carecem da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta foi o grande tema e a grande conclusão que nós tiramos na lição passada. Lá por ser conhecedor da lei não faz dele um homem salvo, e também chegámos a uma conclusão todos juntos de que não é pela obra, não é pelas mãos do homem, nem pela sua força que o homem é salvo, mas sim pelo dom e pela graça de Deus. Posto isto, nós iremos então dar início a esta segunda sessão, onde vamos falar essencialmente sobre o capítulo 3 até ao capítulo 5, do versículo 21 do capítulo 3 ao capítulo 5, no versículo 21 também, que é a grande passagem que vem falar sobre a justificação pela fé. E para falarmos em justificação, relembrando que na sessão anterior nós dizíamos que todo o mundo carece de justificação perante o Senhor, relembrando também a célebre pergunta logo no início, que nós abordámos na primeira sessão, que está lá em Jó 9, no versículo 2, que diz: como pode o mortal ser justo diante de Deus? Então, para ser justo diante de Deus, ele tem que ser justificado. E é a justificação que vamos abordar esta manhã. Do lado humano não há nenhuma possibilidade de escapar, e isto é uma coisa que tem que ficar clara. Não há forma humana de escapar à condenação a que todos nós estamos sujeitos. O mundo está condenado. Lá desde Adão e Eva, quando entrou o pecado no mundo, o mundo está condenado. E não há forma de escapar a isso, excepto pela fé em Jesus Cristo. É a única forma, a única solução, o único plano da salvação. E nós vamos abordar aqui um pouco o plano da salvação, porque é algo que corre paralelamente a este tema da justificação. Não há forma de não o fazer. Basicamente vamos falar do plano da salvação. Então a única forma que temos de escapar à condenação, irmãos, é mesmo a justificação pela fé. Daí eu trazer-vos hoje aqui alguns slides para ajudarmos a arrumar algumas ideias. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Não há outra forma de obtermos a salvação. A justificação é um ato divino de justiça. De justiça. Nós às vezes estamos a ver as notícias e tantas vezes nós falamos uns com os outros, ou até mesmo connosco mesmos, a dizer onde é que anda a justiça do mundo. O único justo é Deus, irmãos. E é o único que nos pode justificar. A justificação é um ato divino para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e são então declarados justos aos olhos do Senhor. Mas existe algo muito importante que procede à justificação. E para falarmos da justificação temos que obrigatoriamente falar de algo que vem um pouco antes do ato e do momento da justificação, que tem a ver com a conversão. Nós habitualmente dizemos que nós somos
crentes. Porque nos convertemos. E somos crentes em quem? Em Jesus Cristo. Então a conversão é algo que acontece e que precede a justificação do homem perante Deus. E agora vamos aqui abordar com alguma calma isto que aqui vos trago. A conversão, irmãos, é algo que acontece através da fé e do arrependimento. E eu coloquei aqui algumas frases que dizem o seguinte: a conversão significa volta. Volta. Que aqui neste contexto representa uma volta espiritual. Há um voltar espiritual para o Senhor. Ok? É um voltar do pecado para Cristo. É isso que diz conversão. E voltar-se do pecado é-lhe dado o nome de arrependimento. E o voltar-se para Cristo é-lhe dado o nome de fé. Então é pelo arrependimento do pecado e pela fé em Jesus Cristo que nós obtemos a conversão. A conversão. E é isto que nós devemos apresentar, irmãos, a todo aquele que não conhece o Senhor, é a voltar costas ao pecado e depositar a sua confiança e crença em Jesus Cristo. Então, arrependimento e fé operam os dois em simultâneo a conversão. A conversão. Não importa a respeito de qual deles é que nós vamos discutir que acontece primeiro, se é o arrependimento, se é a fé, se é o arrependimento, porque na verdade ocorrem os dois em simultâneo, no mesmo momento. Porque eu só deposito confiança em Cristo no momento em que eu percebo que sou pecador e me arrependo, e porque sou pecador e me arrependo, então passo a depositar em simultâneo toda a minha confiança nas mãos do Senhor. As duas coisas ocorrem em simultâneo. É o poder do Espírito Santo, irmãos, a operar no coração do homem, que o converte do pecado e o faz crer em Jesus Cristo. Está bem assim? Então, a conversão. Eu coloquei aqui que podemos definir conversão como uma resposta ao chamado Evangelho, porque nós ouvimos a palavra, é-nos anunciada a palavra. Nós somos chamados à palavra, e porque somos chamados à palavra por meio da pregação da mesma, dirigida pelo Espírito de Deus, nós arrependemo-nos e passamos a depositar fé em Jesus. Muito bem. A verdadeira fé salvífica inclui, isto é, a fé que nos salva, porque nós somos salvos pela fé, como diz aqui em Romanos. Então a verdadeira fé salvífica inclui aqui coisas que também é preciso arrumarmos agora as nossas ideias. Só, não é nada que nós não saibamos, mas é só agora arrumar um bocadinho as coisinhas. Conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, irmãos. É necessário que tenhamos algum conhecimento, mas que não seja quem é Jesus. Jesus, o Cristo, e o que é que Ele fez por cada um de nós. Ninguém se arrepende, nem ninguém vai depositar fé em quem não conhece e não sabe o que é que Ele fez por nós. Então, todo aquele que se arrepende e todo aquele que tem que vir ao arrependimento tem que ganhar conhecimento de quem é Jesus e o que é que Jesus fez por cada um de nós. Romanos 10:14 diz o seguinte: como crerão naquele de quem nada ouviram? Como posso eu crer que as pessoas que me rodeiam na minha atividade profissional,
no meu círculo de amigos, no meu círculo de contactos, pessoas conhecidas com quem eu me cruzo, como posso eu querer que o mundo se converta se eu não anunciar, se eu não der a conhecer Jesus, o Cristo? Os irmãos entendem porque é que Romanos diz isto? Como crerão aqueles que não conhecem? É-lhes preciso ser anunciado para que eles ganhem conhecimento. Mas conhecermos os factos e a vida da morte de Jesus, por si só, não é suficiente, irmãos. Isto depois vai sendo uma escadinha que vamos construindo. É preciso saber que ele teve a vida que teve, é preciso conhecer a morte que ele teve por cada um de nós e é preciso conhecer os factos da ressurreição de Cristo. Certo? E faz disso algo suficiente para a nossa salvação? Não. É preciso mais ainda. É preciso mais ainda. Porquê? Porque Romanos 1, no versículo 32, diz o seguinte, irmãos. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Deixem-me colocar aqui uma questão. Não é conhecido o mundo todo a história de Jesus Cristo. Não é dos filmes que mais se vêem todos os anos, todos os natais, em todos os países. Não passa a história de Jesus Cristo. A Bíblia não é o livro mais vendido no mundo inteiro. Há desconhecimento do Senhor perante o mundo? Não há. A própria natureza não testifica as maravilhas das suas mãos? Sim. Nós ainda na lição passada não falávamos sobre os indesculpáveis, porque a própria criação testifica da existência de um Deus único, grandioso, superior, todo-poderoso, Deus, Jesus Cristo? Sim. As pessoas não sabem que praticar o pecado é errado? Sim. Mas são passíveis de morte, contudo continuam a praticar e não o aceitam. Então só conhecer que Jesus Cristo existe, só conhecer a história de que Ele morreu na cruz por cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, e conhecer a história da ressurreição de Cristo, não faz disso uma pessoa salva. Nem justificada. É preciso mais ainda, irmãos. Tiago 2,19 diz que até mesmo os demónios creem em Deus. Sabem que Ele existe. Reconhecem o poder dele. Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demónios creem e o temem. Contudo, não são salvos. Então mesmo aquele que crê, sim, está bem, Jesus pode existir. Sim, está bem, eu percebo a história de Jesus. Sim, eu tenho conhecimento da história de Jesus. Não faz dele um homem e uma mulher salva. Adiantando, irmãos. Já falámos um pouco sobre o conhecimento que é necessário. É preciso também algo diferente. É preciso a aprovação e aceitação dos factos. É preciso que eu aceite que aquilo que me está a ser dito é verdade. Eu preciso de aceitar a verdade. Eu preciso reconhecer a verdade. A verdade é o Senhor. A única verdade no mundo. Inalterada, intemporal, contínua, sem sombra de variação. Nós vivemos no mundo, irmãos. Muitas das vezes até nos matrimónios isso acontece. Homem e mulher, casados durante 20, 30, 40, 50. Ao fim de 50 anos divorciam-se porque descobriram outra verdade. Ou pensavam que conheciam a verdade.
O Senhor não tem sombra de variação, irmãos. A palavra do Senhor é a única verdade. Constante, firme. E eles têm que aprovar e aceitar a verdade de Deus. Gabriel, dá-me ajuda e faz lá uns cliques, porque acho que o rato foi-se. Já está a funcionar. Conhecer as obras de Jesus, aprová-las e concordar de que são factos verdadeiros. Não é só ouvir falar, é aceitar e considerar verdadeiro. Nicodemos sabia que Jesus tinha vindo de Deus. Os irmãos recordam-se da passagem de Nicodemos? Nicodemos reconhecia que Jesus tinha vindo de Deus. Os irmãos reparem, olhem lá, João 3,2 diz assim a palavra do Senhor. Diz Nicodemos a Jesus, Rabi, isto é, mestre. Nicodemos reconheceu como mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for contigo. Nicodemos reconheceu. Nicodemos tinha avaliado a situação, aceitou o facto de Jesus era um mestre, aceitou e reconheceu que ele vinha da parte de Deus e isso fazia dele um homem salvo, irmãos. Ele ainda tinha que depositar a sua confiança em Jesus para poder receber a salvação. Então aquilo a quem nós falamos, se só ficar no ar aquilo que falamos e ele não aceitar e não reconhecer, também não fará dele um homem salvo. Logo não é justificado. E já vamos entrar na justificação. Outro exemplo de conhecimento e aprovação. O próprio rei Agripa. Os irmãos recordam-se da passagem do rei Agripa? Paulo recebe o rei Agripa e conhecia aparentemente a via e a aprovação das escrituras judaicas. O rei Agripa reconhecia e aprovava as escrituras judaicas. Quando Paulo estava em julgamento perante o rei Agripa, ele disse, Atos 26, 28, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que tu acreditas. Paulo dizia-lhe a ele, eu sei que tu acreditas. Contudo, o rei Agripa não era convertido nem salvo, apesar de acreditar. Porque disse a Paulo, palavras do rei Agripa a Paulo, em Atos 26, 28, por pouco me convertias. Mas não converteu. Porque ele não aceitou depositar fé em Jesus Cristo. Ele reconhecia que existiam as Escrituras, mas ele não depositou a fé em Jesus Cristo. Muito bem. Por fim, decidir confiar e depender em Jesus. E é só uma destas 3 etapas é que nos faz lá chegar. Além de aprovar, aceitar e reconhecer os factos da vida do Senhor Jesus, que nós conhecemos, é preciso decidir confiar e depender das mãos do Senhor. E agora começamos a entrar na fé. Na fé. Se assim for, irmãos, nós deixamos de ser um mero observador, irmãos. Um mero observador. E passamos a conhecer as Escrituras, os acontecimentos e as obras em relação a Jesus. E é uma confiança pessoal como que uma pessoa viva. Uma confiança que nos salva. Os irmãos já viram a Jesus Cristo? Mas os irmãos creem em Jesus Cristo pela fé. Amém por isso. Os irmãos confiam em Jesus Cristo. Amém por isso. E isso é a fé que vos salva. A reconhecer que Ele existe, que Ele morreu por nós, que Ele hoje está vivo, que Ele hoje está à direita do Pai, que intercede por mim e por ti, em quem eu deposito a minha vida, eu confio e descanso, porque eu sei que Ele é o Deus poderoso,
que tudo pode, sobre qualquer tipo de circunstância, de acordo com a sua vontade, fazer na minha vida. É isto, irmãos. Então não é só acreditar e não é só conhecer a história. É preciso acreditar nela, confiarmos nela e descansarmos na história. João 3,16 diz, promete-nos que todo aquele que nele crê não morrerá. Não morrerá, irmãos, mas terá a vida eterna, a salvação. A salvação. Avançando, podemos agora perceber quando uma pessoa vem e se converte, isto é, a conversão, estes três elementos, conhecimento, tem de haver algum conhecimento sobre o Evangelho? Claro que sim, porque lhe é anunciado. Esta é a nossa tarefa, anunciarmos as boas novas a quem se encontra perdido. Ele terá que aprovar, aceitar os factos que lhe estamos a dizer, não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo trabalhando no seu coração. Ele aceita os factos e reconhece-os. E por fim, ele decide perante aquilo que lhe foi dito, perante aquilo que lhe foi dado a conhecer, e perante a obra e o trabalho do Espírito Santo no coração dele, ele decide confiar em Jesus Cristo, em quem ele não vê, mas que pela fé que começou a ganhar, decide acreditar em depositar a sua confiança e a sua vida nas mãos de Deus. E converte-se. E isto é a conversão. E uma vez convertido, irmãos, a fé começa a aumentar dia após dia, à medida que vai conhecendo mais, vai acreditando mais, vai tendo mais revelação de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando mais e mais a cada dia e a sua fé vai aumentando. É como um músculo. A fé é como se fosse um músculo. E quanto mais a gente treinar o músculo, maior vai ser o nosso músculo. E nós temos de treinar o músculo da nossa fé, irmãos. De fé em fé. Com treino. Com conhecimento. É por isso que nós fazemos os estudos bíblicos. É por isso é que nós somos um povo que lê a palavra. Mas não é só ler. Estudamos-la. Queremos entendê-la. Procuramos entender. Nas nossas orações nós vamos buscar revelação de Deus. Entendimento do alto. Para podermos caminhar neste músculo. Cada vez mais forte. Cada vez com mais fé. Porque a vida, diz a Bíblia diz que a cada dia as coisas se tornarão mais difíceis de lá chegar. E só com músculo, irmãos, é que nós vamos conseguir terminar esta carreira. Com fé em Jesus. Paulo diz em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tomem nota, porque é isto que diz a Bíblia. A Bíblia não diz outra coisa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da mensagem. Todas as coisas contribuem. Todas as coisas fazem parte. Mas a Bíblia é muito clara. Diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Porque é o conhecimento que nós já vimos que nos dá a perceber em que é que queremos e em quem queremos para depositar confiança. Muito bem, passando isto, eu avançava aqui um pouco. Isto converge numa coisa, arrependimento. Muito bem, o homem arrependeu-se e agora? Como é que ele se acha justo aos olhos do Senhor? Já percebi que estou errado, eu já percebi que me encontro perdido, eu já percebi que preciso de ajuda, eu já percebi que eu não dependo de mim, eu já percebi que nada sou, arrependo-me. E agora? Agora vem a justificação. Agora vem a justificação, irmãos. E o que é a justificação? É um ato instantâneo e legal da parte de Deus em quem considera os nossos pecados perdoados
e a justiça de Jesus como algo que pertence a nós. Por isso é que o Senhor morreu por nós na cruz. A justiça de Deus, Jesus Cristo, o único justo, o único sem pecado, o único que podia pagar o preço. Porque o preço do pecado é a morte. Teria que ser alguém justo, não podemos ser nós, irmãos. Porque nós não o somos. Deus reconhece a justiça do Filho e entrega a justiça do Filho a nós, para que Ele possa olhar em nós algo justo. Porque nós não somos justos, nem tínhamos essa justiça. 2. Ele declara-nos justos a partir desse momento aos seus olhos. Isto é, quando Ele olha sobre nós, uma vez nós reconhecendo Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz, que derrama sobre nós, espiritualmente, irmãos, nos preenche de justiça, não nossa, mas de Cristo. E Deus, quando olha sobre nós, irmãos, reconhece essa justiça em nós. Justificar deve significar declarar justo ou inocente, assim como condenar significa culpado. É exatamente igual, na mesma medida. Ou és culpado, ou és justo. Uma vez o homem não sendo justificado, ele é condenado. É culpado. Nós procuramos ser justos aos olhos do Senhor. Se Deus apenas nos declarasse perdoados, isto agora, a ver se a gente entende aqui isto, que acho que é muito importante. Se Deus apenas perdoasse os nossos pecados, somente perdoasse os nossos pecados, isso não ia resolver por completo o nosso problema. Ana, eu posso dizer, tu fizeste qualquer coisa que eu não achei correto, contudo eu digo-te assim, estás perdoada, mas isso não significa que a nossa relação volte exatamente à casa partida. Porque há coisas que se quebram. A confiança, o amor, a entrega. Eu posso te perdoar, mas há coisas que podem nunca voltar a ser restauradas. Se Deus somente perdoasse os nossos pecados e não fizesse mais nada, nós estávamos perdoados, mas isso não significaria que nós seríamos restaurados lá como no início. É preciso mais ainda. Então Deus perdoa os nossos pecados. O perdão dos nossos pecados é uma parte da justificação. Deus perdoa os nossos pecados e nós ficamos numa zona neutra. Isto é, já não somos encontrados como pecadores, sim, mas falta o resto. Sim, eu já não sou um pecador. E o resto? A aplicação da justiça de Jesus é que nos transita para a forma inicial. Quando Deus perdoa os nossos pecados, nós ficamos sem pecados e ficamos numa zona neutra. Mas quando a justiça de Jesus Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz por cada um de nós, cai sobre nós, nos justifica e Deus restaura-nos na relação tal como lá no início. Os irmãos estão a entender? Então não é só perdoar pecados que o Senhor faz. O Senhor perdoa os pecados e derrama sobre nós o sangue de Cristo que nos justifica aos seus olhos. Isto é como se nunca tivesse acontecido nada de errado entre nós e o Senhor. A perdão dos pecados é pagado de vez. Por isso é que muitas vezes se prega de que o perdão é jogado longe, fora, e não volta mais o pecado. E o Senhor nunca joga em cara. O Senhor nunca nos joga na cara o pecado que nós já tivemos. Ele esquece definitivamente dele. O Senhor apaga-o. Acabou. Por isso é que Cristo disse àquela mulher que era prostituta: os teus pecados estão perdoados. Por isso é que Jesus não condenou aquela mulher e só lhe disse: vai e não voltes a pecar mais. Acabou. Porque se fosse a lei matava-nos. Mas Cristo dá-nos vida.
Somos justificados em Cristo. A justificação vem pela fé ou vem pelas obras, irmãos? Porque isto faz parte aqui da carta ao Romano. A justificação, ao final de contas, no meio disto tudo que estamos a falar, vem pela fé ou vem pelas obras? Vem por eu tocar muito? Vem por eu pregar muito? Vem por eu fazer muita portaria? Vem por eu ajudar muito? Vem por eu não ajudar nada? Vem por eu ter muito dinheiro, pouco dinheiro, muitos bens, poucos bens, muitos amigos, poucos amigos? Afinal de contas, a fé vem por quê? Irmãos, a fé vem através da confiança que eu deposito em Jesus Cristo. Independentemente se eu sou alto, se sou baixo, se tenho muito, se tenho pouco. Se faço mais, se faço menos. É o meu coração. Não é as minhas mãos, nem é a minha obra. Por isso é que nós temos de ter muito cuidado quando nos julgamos uns aos outros pela aparência, porque não é a aparência que determina, é o nosso coração. A justificação vem antes ou depois da fé? A justificação vem antes ou depois da fé? É preciso ter fé para eu ser justificado ou é preciso ser justificado para ter fé? Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 diz, irmãos, temos crido em Cristo Jesus. Para quê? Para que fôssemos justificados. Através de quê? Da fé em Jesus Cristo. Não pelas obras. Não pelas obras. Porque por obras, diz assim, por obras da lei ninguém será justificado. Então, irmãos, podemos ver que a fé vem primeiro. A fé vem primeiro. E vem com um propósito, para sermos justificados. Amém? A fé, no ato da conversão, tu tens fé em quem crês, então és justificado porque acreditas em quem tu crês, que é Jesus Cristo. E porque acreditas em Jesus Cristo, então és justificado aos olhos do Senhor. Todo o capítulo 4 de Romanos, irmãos, é uma defesa da forma e dos factos em que nós somos justificados através de Cristo. Os irmãos, ao lerem Romanos em vossa casa, vocês vão poder ver isso. Paulo diz lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, irmãos. É a fé que nos salva, irmãos. É a fé que nós temos que nos salva. Porque Deus escolheu a fé para ser a atitude de coração. Porque é que Deus escolheu a fé para ser a atitude de coração e obtermos a justificação? Sabem porque é que a fé uma coisa que não é palpável? Não se consegue desenhar a fé, não se consegue fotografar a fé. Às vezes até temos dificuldade de explicar a fé. Porque é que Deus escolheu a fé como meio da nossa salvação? Os irmãos sabem. Deus não podia ter decidido a justificação, sei lá, olhem, através do amor ou através da humildade. Deus não podia ter dado a salvação através da alegria, através da compaixão, através da sabedoria. Aqueles que são muito sábios eram salvos, aqueles que são muito alegres eram salvos, aqueles que têm muita compaixão seriam salvos. Porquê é que Deus escolheu a fé para a nossa salvação, irmãos? Porque a fé é aquela atitude de coração que não depende da nossa vontade nem das nossas mãos. Depende do nosso coração. Porque o Senhor sabe que se dependesse só de nós, nós já lhe tínhamos girado as costas tantas vezes. Não é por obras, é pela fé. Os irmãos entendem?
Então não há hipótese nenhuma, nem de méritos nenhuns nossos, irmãos, de sermos salvos e justificados. Nunca pelos nossos méritos, mas pelo dom gratuito de Deus. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos dá essa justificação. Vamos lá ver se eu agora aqui... É por isso que se chama graça. Não éramos merecedores. E o Senhor dá-nos. Vamos lá ver. E Paulo diz isto mesmo, lá em Romanos 4,16, irmãos. Gabriel, tens de estar aqui uma ajuda novamente, amigo. Diz assim, 4,16. Esta é a razão porque provém da fé, para que segundo a graça de Deus, segundo esta graça do Senhor nos dar a justificação, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Amém? É por isso que Martinho Lutero, um dos reformadores, irmãos, tanto defendeu a reforma protestante. Ele vinha de forma veemente defender isto. A defesa da justificação, não por méritos, mas pela fé. Esta é a grande reforma. Esta é a grande reforma. Os fariseus glorificavam-se das obras nas esquinas. Contudo, Efésios 2, 8 a 9 diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aquele que se glorie, cuide-se. Cuide-se. Avançando. E voltando aqui à nossa Bíblia, aqui para concluirmos a justificação aqui na carta a Romanos, agora que já abordamos a conversão e a justificação, eu acredito que fica um bocadinho mais claro agora aquilo que vamos ler, se os irmãos se lembrarem daquilo que tivemos a falar. Porque Paulo estava a escrever a estes irmãos em Roma, gentios e judeus, em que ele dizia, ambos carecem da justificação de Deus. Aos judeus falava das obras, que não é pelas tuas obras ou por seres mestre da lei que vais lá chegar. E dizia aos judeus, sim, aquele que é gentio e que tu te julgas superior a ele, esse é tão pecador quanto tu e ele é tão merecedor da graça de Deus e da justificação de Deus, tal como tu que és mestre da lei. Então o judeu não podia entender esta justiça. O judeu tinha muita dificuldade de entender esta justiça que não fosse através da lei, irmãos. Os judeus tinham esta dificuldade. Só que a lei não pode trazer salvação. A lei não traz salvação. Porquê? Porque em vez de justificar, a lei só faz uma coisa, irmãos. Condena. A lei só condena. Não justifica. A lei diz, mataste, és apedrejado. Mataste, morres também. Ele não justifica, a lei condena. No entanto, Deus revela uma justiça que existe sem lei, porque é um dom. Capítulo 3 de Romanos, irmãos, versículo 24. Capítulo 3 de Romanos, no versículo 24, a palavra do Senhor diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Uma justiça, irmãos, que há em Cristo Jesus e não na lei. É no Senhor. E é obtido este dom, irmãos, por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus que pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não há distinção, diz a palavra do Senhor. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha!
afinal de contas também é para mim. Afinal de contas também é para mim. E que se tornou possível pela morte expiatória do Senhor. Versículo 25 lá do capítulo 3. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, irmãos. Através do seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob toda a tolerância de Deus. Uma vez que Jesus Cristo, irmãos, morreu e pagou a pena da lei, porque a pena da lei é a morte, e a morte é o salário do pecado, e foi Jesus Cristo que pagou esse preço, essa pena que estava sobre nós, essa condenação que existia sobre cada um de nós, pode ser justificador e justificado aos olhos do Senhor. Leiam lá o versículo 26. Diz, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, isto é, eu e tu, sejamos justos, e justificador daquele que de quem tem fé em Jesus. Então, todo aquele que tiver fé em Jesus, irmãos, fé, conhecendo, reconhecendo e acreditando, confiando e depositando a sua vida em Jesus, é justificado aos olhos de Deus. Então aquela pergunta por qual nós começamos, que é, qual é o homem que pode ser justo aos olhos de Deus? Temos a resposta. Todo aquele que acredita, crê, confia e deposita a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. É justificado aos olhos de Deus. É esta a resposta que Paulo está a dar. É esta a resposta que Paulo está a dar. 2. Exemplos de justificação pela fé no Antigo Testamento. E estamos mesmo a terminar. Se, entretanto, os meninos forem descendo, eles aguardam só um bocadinho, porque estamos mesmo a terminar. Exemplos de justificação pela fé no Antigo Testamento. No capítulo 4 de Romanos, porque estamos a avançar na carta aos Romanos, o capítulo 4 todo da carta aos Romanos fala dos exemplos de fé e daqueles que foram justificados do Antigo Testamento. Reportando os judeus às suas escrituras, Paulo prova que a doutrina mencionada não é nova. Não é novo, é aquilo que Paulo diz. Em primeiro lugar, Paulo cita Abraão. Se vocês olharem para as vossas Bíblias, há Bíblias que até têm algumas anotações, a minha diz assim, Abraão foi justificado pela fé. Paulo cita Abraão. Irmãos, se havia algum judeu digno, merecedor, aparentemente, de ser justificado pelas suas obras aos olhos de Deus, seria Abraão, o pai de todos nós. Se fosse pelas obras, e só pelas obras, estava feito. Este patriarca era justo perante Deus. A palavra de Deus assim nos demonstra. Mas a sua justiça era pela fé. E não pelas obras. Vejam lá, versículo 1 e versículo 3, do 1 ao 3, do capítulo 4. Tenho que me levantar para conseguir ler isto. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, de ter alcançado Abraão como pai segundo a carne? Se de facto Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. E o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe creditado como justiça. Como é que se crê em Deus, irmãos? É a fazer trabalhos ou pela fé? Pela fé. E a palavra de Deus diz que porque Abraão creu, acreditou, teve conhecimento, reconheceu, acreditou e passou a depositar a sua vida nas mãos de Deus, a palavra de Deus diz que essa fé, foi-lhe creditada, foi-lhe depositada na conta dele como justiça. Então Abraão foi justificado aos olhos de Deus.
3. Abraão recebeu este testemunho não por causa da retidão dele, porque Abraão também cometeu muitos pecados, irmãos. Mas foi a sua fé que o salvou. Do versículo 6 ao versículo 8, os irmãos leem isso. Outra questão, os resultados da justificação pela fé. Isto é, o que é que resulta, uma vez justificado? Os irmãos encontram isso no capítulo 5 da carta aos Romanos, do versículo 1 ao versículo 11. E basicamente é isto, irmãos. Paz e alegria. Uma vez justificados por Cristo, irmãos, nós passamos a encontrar paz com Deus e alegria no nosso viver, independentemente das circunstâncias. Porque almejamos a eternidade. Porque sabemos que Ele é connosco. Porque sabemos que Ele nunca nos abandona. Porque sabemos que Ele controla todas as coisas. Porque sabemos que a nossa vida depende inteiramente dEle. Porque passamos a saber o que é depender dEle. Nós passamos a saber o que é confiar no Senhor. Mesmo quando a nossa vista não alcança, nós sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. E por fim, irmãos, para terminarmos esta sessão de hoje, a segurança que nós obtemos quando somos justificados pela fé é incrível. O capítulo 5, do versículo 12 ao 21, não vamos estar a ler porque é muito extenso. Os irmãos tomem nota e façam as vossas leituras, por favor. Tal como é certo, eu resumia assim, tal como é certo que a união com o primeiro Abraão, acarreta ao pecado, condenação e morte, é tão certo quanto isso que como que a união com o segundo Abraão resulta em justiça, em justificação e vida. E vida. A união com Cristo vem pôr fim à condenação, à morte e ao pecado. E vem trazer gozo, paz com Deus, alegria e vida eterna. E isto é o Evangelho. E é isto que Paulo, irmãos, estava a escrever a Roma. A irmãos que ele ainda não os tinha visto pela única vez. Gentios e judeus, uns que se julgavam piores que outros e outros que se julgavam superiores a outros. E Paulo diz assim, olha, está borrado a todos. Aos olhos de Deus é tudo igual. É tudo pecador. Se não vais lá pela fé, não chegas lá. E é isto que estamos a tratar nas cartas aos Romanos. Justificados. Agora a seguir iremos falar da santificação. Isto é, uma vez convertidos, justificados. Então, uma vez justificados, santificados. E a próxima sessão, irmãos, nós iremos estar aqui à volta da carta aos Romanos, abordando a santificação daquele que já se encontra justificado. Que Deus ricamente vos abençoe e aqueles que nos assistem, até para a semana, se Deus quiser.